Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Ó Jesus Divino Mestre, Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai vosso Espírito Santo, para que nos ensine e sugira o que vós pregastes. Amados irmãos, em Cristo Jesus, a paz e a graça do Senhor, Paróquia São José Operário, comunidades, enfim, a você que esteja vendo esta programação Paróquia São José Operário Faísa. E hoje, 26 de março, às 19h02, vamos iniciar um estudo sobre o Evangelho de João. O Evangelho de São João, ou o quarto Evangelho, como assim podemos chamá-lo. E desde já quero insistir que será um longo estudo e não temos data para terminar, mas hoje marca o início desse nosso estudo sagrado bíblico do Evangelho de São João. Então, convido a você a pegar a Sagrada Escritura, seja lá a versão que você tem em casa de Sagrada Escritura, seja uma edição Ave Maria, seja a edição pastoral, antiga, atualizada, revisada, enfim, seja a Bíblia do Peregrino, seja a Bíblia de Jerusalém ou a TEB CNBB, ou até mesmo uma versão protestante, João Ferreira de Almeida, seja ela na versão antiga, seja ela na versão revista ou atualizada. Enfim, o importante é que você tenha em mãos uma Sagrada Escritura para poder acompanhar o Evangelho de São João. E sabemos que o Evangelho de São João é um evangelho pouco conhecido em si pelo povão, pela massa. É um evangelho que tem particularidade própria. Então, é um evangelho que difere dos três primeiros, podemos citá-lo aqui como na ordem da Sagrada Escritura, Mateus, Marcos e Lucas. Essa é a ordem da Sagrada Escritura, mas nós sabemos que não é a ordem cronológica. Mas, enfim, só para dizer que o Evangelho de João difere dos outros evangelhos. Então, deixe a Sagrada Escritura ao lado e vamos começar a partir de hoje com uma introdução. Então, não adianta eu começar a falar de alguns versículos, de alguns capítulos. Enfim, o Evangelho de João são 21 capítulos. Então não adianta eu falar logo aqui e comentar. Não, vamos devagar, calma. Vamos começar com uma introdução ao Evangelho de João. Insisto mais uma vez, Sagrada Escritura ao lado. Tá? Não dá para estudar sem a Sagrada Escritura ao lado. Então, pegue a Bíblia, deixe ao lado e deixe exatamente marcado no Evangelho de João. Nós sabemos que temos 4 evangelhos.
como eu já mencionei agora há pouco, dentre esses 4 evangelhos, 3 nós chamamos de evangelhos sinóticos e o outro vamos chamá-lo de quarto evangelho. Os evangelhos são sinóticos porque tem uma certa semelhança entre eles. Não cabe aqui a gente aprofundar essa questão dos evangelhos sinóticos. A gente pode abrir um outro vídeo para fazermos e falarmos dos evangelhos sinóticos em uma introdução. Mas só para dizer que os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são classificados como evangelhos sinóticos. Fica bem claro, porque tem uma certa semelhança entre os 3, entre Mateus, entre Marcos e entre Lucas. Então tem semelhanças, por isso são sinóticos, se assemelham. Nós iremos ficar com o quarto evangelho, que não está classificado como o evangelho sinótico. Por quê? Porque tem teologia própria, tem particularidade própria, tem estilo próprio e tem fonte própria. Então vamos ficar com o evangelho de João. E um evangelho que demorou entrar no cânon sagrado. A gente depois pode estudar a história do cânon sagrado, dos livros, como é que se deu toda a organização na história da igreja dos livros sagrados e como é que se deu essa organização. Hoje está tudo pronto, nós temos a Sagrada Escritura, do primeiro ao último, para nós cristãos, dividido em Antigo e Novo Testamento. Mas como é que se deu isso na evolução da história? Então, logo na Idade Antiga, o Evangelho de João ele foi contestado, ele foi lido num primeiro momento, depois foi deixado de lado num segundo momento. Então ele ficou naquele impasse, entra, não entra no cano, é inspirado ou não é inspirado. Por que ele ficou neste impasse? Porque a gente tem que mergulhar na história, sobretudo na antiguidade, e vamos perceber que na antiguidade, sobretudo a partir do século II, teve uma corrente religiosa, filosófica, chamada de gnosticismo, Gnosticismo, a famosa gnose. E gnose quer dizer conhecimento. Então, o público gnóstico começou a ler o Evangelho de João. Digo e repito, o gnosticismo é uma corrente que surgiu logo no início da história da igreja dos primeiros cristãos, como corrente filosófica e teológica. E a palavra gnosticismo significa conhecimento. Mas depois o livro ele foi justamente aceito e colocado como inspirado, e mais tarde entrou na lista do cânon dos evangelhos inspirado pela igreja. Então, só para dizer que num primeiro momento o livro foi lido, mas depois foi contestado por causa da corrente gnóstica. Depois, dentro do corpo do evangelho, nós iremos comentar mais a respeito do gnosticismo. Lembrando que nós estamos fazendo uma introdução para poder compreender o Evangelho de João. Tá. Datação, Que ano surgiu o Evangelho de João? Nós iremos trabalhar com a data entre 80 e 110. Entre o primeiro século, entre o segundo século. Pelos 4 evangelhos que nós temos, a redação de João ela é mais tardia.
né? Como redação primeira para os evangelhos sinóticos, nós temos Marcos, que surgiu lá por volta dos anos 60 da nossa era cristã. Depois temos Mateus, que surge já por volta dos anos 70, 80 da nossa era. E depois Lucas, que surge por volta dos anos 80 da nossa era. E, por fim, o Evangelho de São João, entre 80, 90, 100, 110. Entre o primeiro século e o segundo século, entre a virada do primeiro século e segundo século. Vamos ficar com esta datação. Agora, o Evangelho está escrito Evangelho segundo João, como está conforme na Sagrada Escritura, aí como título acima. Assim coloca. Eu tenho uma Sagrada Escritura aqui, edição pastoral, e está escrito, né, Evangelho segundo João, aí aqui em cima, Evangelho segundo João, São João, como também está na Sagrada Escritura que você tem aí. Mas, bom, a gente se pergunta, quem é o autor deste escrito? Quem foi o agiógrafo deste escrito? Bom, por muito tempo, sustentou-se que João, aquele João do grupo dos 12, havia escrito este escrito. Bora, temos tempo para isso, que João abra no Evangelho de Marcos, deixa marcado o Evangelho de João e abra o Evangelho de Marcos. Então, Marcos, capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, 13. Marcos 3, 13. Então, o texto diz de Marcos 3, 13 o seguinte: depois subiu a montanha e chamou assim os que ele queria, e eles foram até ele. E constituiu 12, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar demônios. Ele constituiu, pois, 12, e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filho do trovão. Depois André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota. Então, por muito tempo, este evangelho foi atribuído a este João, que está contido na lista dos 12. A lista dos 12 está tanto no Evangelho de Marcos, tanto no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Lucas, por mais que tenha diferenças pouca entre uma lista e outra, mas não entra no detalhe aqui. Por muito tempo foi atribuído a João dos 12, esse João que nós chamamos de apóstolo, que era irmão de Tiago, que foram apelidados de filhos do trovão. Quem sustentou esta tese na história da igreja foi Papias, como queira chamar, no século II, no ano 150, foi que sustentou esta tese, dizendo que este evangelho foi João, apóstolo João dos 12, que escreveu. Reza a lenda que Pápias era bispo de Herápolis e reza a tradição que Pápias conheceu o apóstolo João. Bom, é uma tradição que não tem embasamento histórico suficiente para uma confirmação. Alguém que está no ano 150, que diz ter conhecido João, alguém que está no século I. Bom, não entramos nessa questão e nem devemos entrar nessa questão para aprofundar.
Fato é que, por muito tempo, essa tese foi aceita até mesmo pela igreja como autoria do Evangelho, o João dos 12. Se a gente observar os escritos, os manuscritos, né, no primeiro século não tem autoria, ou seja, nenhum evangelho tem autoria. Nós temos o escrito em pergaminho, bom, mas em cima, como está contido na Sagrada Escritura, não tem autoria. Nós temos escritos, mas sem autógrafos. E sabemos pela história que os autógrafos foram colocados a partir do segundo século em cada escrito, justamente com o nome de alguém, se não tem autoria, se não tem nome, mas tem que ter uma autoria. Então, colocou-se alguém justamente para dar respaldo para o texto. Então, de quem é o texto? Não sabemos de quem é o texto. Então, vamos atribuir ao texto a uma figura, a um personagem importante do primeiro século, pelo menos que tenha conhecido Jesus Cristo. Vamos ficar com isso. Então, por muito tempo, essa tese foi aceita. Então, quem é o autor? Quem é o autor é João. Quem é João dos 12? Quem? Um daqueles que Jesus escolheu, que está lá na lista dos 12. Hoje em dia, não se aceita mais. Graças à crítica histórica, isso não é mais aceitável, né? Bom, podemos dizer, mas se não foi João dos 12, quem foi que escreveu o Evangelho? O discípulo amado? Notem bem que o discípulo amado aparece no capítulo 13, depois vai aparecer no capítulo 19, depois no 20 e no 21. Bom, foi o discípulo amado que escreveu o Evangelho? Não vamos entrar no mérito da questão, porque para o discípulo amado nós iremos dedicar um programa todinho. Se não for o discípulo amado que escreveu, quem escreveu o Evangelho? Podemos trabalhar com outra hipótese, né? Com outra teoria. Podemos chamar de João Evangelista. Podemos chamar de João Evangelista. Que João Evangelista? João Evangelista que não é João dos 12. Podemos chamar assim. Mas quem escreveu o Evangelho de João? Foi uma escola que seguia as características do discípulo amado? Quem escreveu o Evangelho? Foi uma escola joanina? De fato, nós não sabemos quem escreveu o Evangelho de João. Sabemos que este escrito foi atribuído por muito tempo à pessoa de João. Quer uma prova disso? Prova disso é que esse João que escreveu, a prova disso é aquela passagem. Esse João que escreveu não é dos 12. A prova disso é uma das provas é aquela passagem do capítulo 2 do Evangelho de João. Né? Você está com o texto sagrado aberto, mas tem o segundo capítulo do Evangelho de João. Nós temos no versículo 13 um fato que ocorreu. E qual foi o fato ocorrido aqui? É a purificação do templo. João 2, 13. Interessante que este fato aqui no Evangelho de João, ele está logo após o início do ministério público de Jesus. Interessante. No Evangelho de João. Mas é estranho porque nos evangelhos sinóticos, tanto em Mateus, quanto em Lucas, quanto em Marcos, este fato ele está já relacionado à paixão. E a gente se pergunta, bom, o fato se deu no final da vida de Jesus, na paixão de Jesus, este fato da expulsão dos vendedores no templo, se deu no início ou se deu no final do ministério de Jesus? Foi no começo da vida pública
ou no final da vida pública? Mateus diz que foi no final, na paixão. João diz que foi no início. Vê como não se encaixa? Se João fosse do grupo dos 12, se Mateus também fosse do grupo dos 12, não entrariam a princípio, em contradição. Não são? Mateus não é dos 12? João não é dos 12? Não estão na lista dos 12? Então, como é que um coloca um fato no começo e como é que o outro coloca um fato no final? Bom, por aí a gente já vê que o autor não pertence ao grupo dos 12. Não, é atribuído. Nós podemos trabalhar em si com a hipótese de quem é o autor, vamos dizer que é João, mas João é evangelista. Vamos trabalhar com essa hipótese. Mas não vamos ficar só com um autor. O autor do Evangelho de João tem redatores. Então vamos trabalhar com vários autores, não com um autor só. Então vamos para o texto. Por exemplo, nós temos um autor escreveu o texto, a maior parte do texto, mas vieram outros depois e foram acrescentando coisas. Então não tem só um autor. Por exemplo, o Evangelho de João começa aonde? O Evangelho de João começa no capítulo 1, mas no versículo 19. Aqui é o começo do Evangelho. João 1:19. É o começo. Mas e o capítulo 1, versículo do 1 ao 18? Bom, isso faz parte do prólogo. E tanto prova é que está escrito prólogo. Eu estou usando a tradição da Bíblia de Jerusalém. Vou abrir aqui na versão da edição pastoral, na edição antiga. Como foi que colocou aqui? Marcos, João. Prólogo também. Bom, nas outras demais vão colocar prólogo. Mas não tem um prólogo? Tem um prólogo. Mas não começa aqui? Não. Começa no 19. Mas por que começa no 19? Bom, com certeza começa aqui o Evangelho. Por quê? Porque o capítulo 19 começa com quem? Com Jesus? Não. O versículo 19 do primeiro capítulo não começa com Jesus. Começa com quem? Com João. Então o versículo 19 diz: este foi o testemunho de quem? De João. E como é que fazem os evangelhos sinóticos? Os evangelhos sinóticos da mesma maneira. Como é que começa o evangelho de Marcos? Começa por João. Marcos 1:1 começa com João. Depois Mateus começa com João. Depois Lucas começa com João. Bom, claro que Mateus dedica 2 capítulos à infância de Jesus. E também Lucas dedica 2 capítulos à infância de Jesus. Mas antes de falar de Jesus em si, antes não falar do ministério público de Jesus, fala de João. Então, o início lógico do Evangelho de João é no versículo 19. Por quê? Porque fala de João, assim faz os sinóticos. Começa falando de João, começa falando de João, começa falando de João, e não é à toa que João, aqui, evangelista, começou falando de João Batista. O prólogo, ele vem depois. O prólogo vem depois. Prólogo quer dizer aquilo que vem antes. Por isso que a expressão prólogo é aquilo que vem antes. E o prólogo, nós iremos estudar capítulo por capítulo, o prólogo de fato é um hino. Um hino cristológico que foi acrescentado por um outro redator depois que já havia começado o texto a partir do versículo 19 do capítulo 1. Então, ele acrescentou esse hino mais tarde e colocou como prólogo, como aquilo que vem antes.
Depois, observamos também mais na frente que lá no capítulo 13, no capítulo 13 do Evangelho de... Deixa eu ver onde é que está. Capítulo 13. Isso. Capítulo 13 do Evangelho de João. E temos o versículo 36. Né? João 13, 36. João 13, 36. Marquem aí. Depois vão para João capítulo 18, versículo 1. Então, João capítulo 13, versículo 36, e vai até o 38, e depois, automaticamente, pulem para o capítulo 18, versículo 1. Então, eu vou fazer a leitura de João 13, 36 até o 38 e vou pular para o 18:1, automaticamente. Faça a mesma coisa também. Então, João 13, 36 diz o seguinte: Simão Pedro lhe diz: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: Não pode seguir-me agora aonde vou, mas me seguirá mais tarde. Pedro lhe diz: Por que não posso seguir-te agora? Darei a vida por ti. Jesus lhe responde: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará sem que me renegues 3 vezes. Tendo dito isso, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar já o final do 13, encerrando o 13 que encerra no versículo 38 e ler com 18. O que nós temos? Nós temos uma sequência lógica. Uma sequência lógica para o texto. Quer ver? Eu vou ler de novo o versículo 38 do capítulo 13 e pular para o 18, versículo 1. Jesus lhe responde: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantarás sem que me renegues 3 vezes. Tendo dito isso, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Então significa que tem uma sequência lógica entre o 13:38 com 18:1. Mas o que vem depois do versículo 38? Vem o capítulo 14, vem o capítulo 15, vem o capítulo 16 e vem o capítulo 17. Agora faz a leitura do 38 pulando para o 14 logo. Termina o 38. Jesus lhe responde: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará sem que me renegues 3 vezes. Cesse de perturbar o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa de meu pai muitas moradas. Então a gente percebe que não tem uma ligação entre o versículo 38 e o capítulo 14. Significa que a redação primeira ligava do 13 para o 18 logo, porque é lógico. Então os capítulos 14, 15, 16, 17 foram acrescentados depois. E são capítulos que vão mencionar o quê? O Paráclito. No Evangelho de João, o Espírito Santo é chamado de Paráclito. Então, claro que tiveram que acrescentar a questão do Paráclito depois. Então, a gente percebe que teve outros autores que foram acrescentando. A redação terminou, mas foram acrescentando.
foram acrescentando. Depois, o capítulo 20. Onde é que termina o Evangelho de João? Onde é que o Evangelho de João tem que terminar? Tem que terminar no capítulo 20. Não tem que terminar no capítulo 21. Tem que terminar no capítulo 20. E nós temos lá no versículo 31. Lá que tem que terminar. Por quê? João 20, 30, 31. O que está escrito? Vamos pegar a partir do 28. João 20, 28. Vamos fazer a leitura daí. João 20, versículo 28. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Aí vem o versículo 30. Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais, que não se acham escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Pronto, ponto. Aqui termina. Aqui dá a entender que terminou o texto aqui, a redação termina aqui. Repito o 31. Esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que o crendo tenhas vida em seu nome. Pronto. Aqui arrematou. Mas mais tarde foi acrescentado o capítulo 21. E tanto prova é que está escrito aqui epílogo. Epílogo. Acima do número 21 está escrito epílogo. Pelo menos na minha Sagrada Escritura, a Bíblia de Jerusalém, está escrito epílogo. Na edição pastoral, na edição antiga, está escrito apêndice, a mesma coisa. Então, apêndice, epílogo, ou seja, uma segunda conclusão, quer dizer isso. Uma segunda conclusão. E claro que vem o fato que é contado no capítulo 21, nós iremos estudar também o capítulo 21, por que foi acrescentado um capítulo depois da primeira conclusão, né? Bom, o fato é que lá no versículo 24 do capítulo 21, 24, está escrito: Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e foi quem as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, se fossem escritas, uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Então percebemos que houve uma redação depois de uma redação final. Então, duas conclusões, um primeiro arremate e depois um segundo arremate. Nós percebemos que o Evangelho de João tem vários redatores. E quem são esses redatores? Não sabemos. Não podemos trabalhar com a teoria, a hipótese de um só autor, mas vários autores, vários redatores. Quantos? Não sabemos e não temos como saber. A mesma coisa aconteceu com o Evangelho de Marcos. Marcos também, já no 16º capítulo, teve também um acréscimo depois da redação. Depois a gente pode ver isso. Então, só para dizer que quem é o autor? É João dos 12? João apóstolo? Não. É João evangelista? Vamos ficar com essa hipótese, com essa teoria. Mas um só? Não. Vários redatores, vários autores, vários agiógrafos. Não podemos dizer que foi João dos 12. Não tem como. Lugar de composição. Em que lugar foi escrito o Evangelho de João? Então, vamos trabalhar com a hipótese da Ásia Menor na cidade de Éfeso. Vamos trabalhar com essa hipótese.
Há quem queira que o Evangelho tenha sido escrito na Síria. Mas vamos ficar com a hipótese de um ambiente grego na Ásia Menor, na cidade de Éfeso. O lugar da redação, o lugar da composição. O Evangelho de João, nós podemos dividi-lo em duas partes. São 21 capítulos, são 20 capítulos, mais 21, porque é um epílogo, é um apêndice, é um segundo acréscimo. Então, temos 21 capítulos. E o Evangelho de João nós dividimos em duas partes. A primeira parte do Evangelho de João nós a chamamos de Livro dos Sinais. Livro dos Sinais. A outra parte do Evangelho de João nós a chamaremos de Livro da Glória. Então, a primeira parte, Livro dos Sinais. A segunda parte, Livro da Glória. A primeira parte, ela vai do capítulo 1, do versículo 19, aí começa a primeira parte. Então, João 1:19, vai capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Então, o 12 até o versículo 50. Até o 12:50. Então, a primeira parte, Livro dos Sinais, que vai de João 1:19 até 12:50. Livro dos Sinais. E nós sabemos que Jesus realiza 7 sinais no Evangelho de João. E domingo passado, a liturgia da igreja, no quarto domingo da quaresma, ela leu o 6º sinal de Jesus. Para quem não sabe qual foi o evangelho de domingo agora, do quarto domingo da quaresma, foi o 6º sinal de Jesus no Evangelho de João. E domingo agora será o 7º sinal de Jesus, que será lido na liturgia da igreja. Então são 7 sinais. Né? As bodas de Caná, ela marca o primeiro sinal de Jesus e vai indo sucessivamente. Pronto, para os sinais nós iremos abordar. Do capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, nós o chamamos de Livro da Glória, porque vai apontar para a glória de Jesus. Vai insistir na hora de Jesus. A hora de Jesus é tema para o Evangelho de João. A hora de Jesus é um tema joanino, é próprio, é particular de João. Os evangelhos sinóticos não usam a expressão hora. João sim usa a expressão hora de Jesus. Livro da Glória, porque está relacionado de fato à glória, à paixão, à morte e de fato à ressurreição do Senhor Jesus, que se dá no capítulo 20. Digo e repito, o capítulo 21 é simplesmente um acréscimo que foi feito depois, mas é inspirado. Então, meu amigo, meu irmão, esta primeira parte, nós fizemos uma pequena introdução a respeito do Evangelho de João, com a autoria, né? Quem é o autor do Evangelho de João, a datação de quando é o livro, de quando é o escrito, o lugar de
composição e como é que o livro foi dividido. Então, aconselho a você a usar, ou melhor, a ler o Evangelho de João. E como eu disse no início da programação, a partir de hoje nós iremos começar um longo estudo a respeito do Evangelho de João. Então, só uma parte introdutória e vão estudando. E o próximo vídeo, esse vídeo vai ficar, claro, tá ao vivo, mas ele vai ser publicado e vai estar disponível também para vocês poderem escutar, repetir, ouvir. E claro que dúvidas surgirão na cabeça de vocês, podem perguntar, né, para tirar as dúvidas, e aguardem um próximo encontro. Assim como eu iniciei lendo uma oração, vou finalizar também com uma oração. Ó Jesus Divino Mestre, vós destes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, e verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor, e vida, vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria, lembrarei as vossas palavras, as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Lembre-se sempre das palavras de São Jerônimo: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Até mais, se Deus quiser. Bom estudo.